sua apresentação. E agora, vamos receber nosso próximo palestrante, o SARS-CoV-2. Boa tarde a todos. Muitos aqui já me conhecem. Meu nome é SARS-CoV-2, também conhecido como coronavírus. A minha família, Coronavidae, já foi responsável por diversos surtos e doenças, como a SARS em 2002 e a MERS-CoV em 2012. Falando um pouco mais sobre a minha fisionomia, sou formado por uma fita simples de RNA, protegida por uma membrana lipoproteica. Isso significa que tenho um genoma envelopado. Também tenho espículas, que são essas na minha superfície. Assim como eu, todos os vírus necessitam de um hospedeiro para sua atividade metabólica, ou seja, somos parasitas intracelulares obrigatórios. O parasitismo é um tipo de relação ecológica. As relações ecológicas são definidas como as interações que ocorrem entre diferentes seres que vivem em um mesmo local. Elas podem ser classificadas como intraespecíficas, isto é, quando ocorrem com indivíduos da mesma espécie, ou podem ainda ser interespecíficas, que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Outra classificação que existe sobre as relações ecológicas são que elas podem ser harmônicas. Isso significa que ambas as espécies serão beneficiadas com a interação, ou desarmônicas, e neste caso, uma das espécies sai prejudicada na relação. Por fim, existem as neutras, que não afetará nem positivamente nem negativamente nenhum dos indivíduos envolvidos. Nesse quadro estão algumas dessas relações e como elas são divididas dentro das classificações que citei para vocês. Durante a minha apresentação, vocês conhecerão um pouco mais sobre algumas delas. Estou explicando tudo isso porque as relações ecológicas desempenham um papel fundamental na natureza, pois elas estão presentes em muitas situações, como a competição por alimento e abrigo, disputa por parceiros reprodutivos e etc. Isso mantém o equilíbrio do nosso ecossistema. Os vírus, entre outros patógenos, podem ser encontrados naturalmente em diversos ciclos terrestres, vivendo em hospedeiros selecionados e resistentes. A problemática do surgimento de novas pandemias, assim como a da Covid-19, ocorre na quebra desses ciclos silvestres, principalmente pela ação humana. A perda de habitat e a aproximação do meio urbano ao meio silvestre altera o ciclo de vida de nós patógenos, onde nos tornamos parasitas de seres vivos sem imunidade prévia. Minhas primeiras interações com seres humanos aconteceram em dezembro de 2019 e foram ocasionadas através dos mercados úmidos na cidade de Wuhan, na China, que são locais em que diversas espécies de animais onde eu parasito são vendidos vivos para consumo. E esse hábito alimentar possibilitou que eu pudesse me hospedar nos seres humanos. E depois disso, eu passei a ser transmitido por todo o mundo. Agora que já me conhecem, vou apresentar, juntamente com alguns colegas, quais foram os impactos indiretos que eu trouxe para as relações ecológicas, por causa da pandemia. Meu primeiro convidado será um morcego. Fique à vontade para começar, amigo. Você não deveria estar aqui, afinal foi você que começou tudo isso. De novo isso? Sério? Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu sou o Morcego e hoje eu vim contar pra vocês sobre o que tem acontecido comigo nesses últimos meses. Mas primeiramente eu preciso explicar o que é a desinformação. A desinformação nada mais é do que uma informação falsa, muitas vezes compartilhada e que gera uma má credibilidade da ciência. Isso é algo muito grave e que vem acarretando em diversos problemas socioambientais nesse período pandêmico, principalmente porque as pessoas começam a acreditar nessas fake news. Um desses problemas é a caça de nós morcegos. Alguém espalhou por aí que nós fomos os responsáveis pela disseminação do vírus SARS-CoV-2. Isso fez com que os humanos buscassem uma forma de nos eliminar do planeta, mas não sabiam nem da nossa importância e nem da história verdadeira de como surgiu a pandemia. Não querendo me exibir agora, mas nós morcegos somos muito importantes para a manutenção dos ecossistemas. Entre algumas das nossas responsabilidades, digo a vocês minha relação de protocooperação na disseminação de sementes. Essa é uma relação harmônica e interespecífica, pois florestamos as maiores florestas do mundo, ajudando outros diversos animais a se alimentarem e se abrigarem. Ah, agora tudo ficou mais claro. Obrigado por tudo que faz pelo nosso ecossistema e sinto muito por suas perdas. Muito obrigado pela sua apresentação, morcego. Vou chamar agora nossa próxima convidada, a onça pintada. Olá
pessoal, eu sou a senhora Onça Pintada e vou contar para vocês algumas coisas tristes que estão acontecendo na minha casa e na casa de meus amigos por culpa da pandemia da Covid-19. Bom, no Brasil, o desmatamento aumentou muito. Na Amazônia, meu bioma natal, uma área equivalente a 6.059 km² foi desmatada em 2020 e as causas são várias, mas principalmente porque a fiscalização ambiental diminuiu muito nesse período. Os meus primos do Pantanal mato-grossense me contaram que também sofreram muito. Houve quase 16 mil incêndios em todo o ano, um recorde histórico. Um dos locais atingidos foi o Parque Encontro das Águas, o qual concebia um importante refúgio para onças pintadas como os meus primos da região. A ausência de nós, onças pintadas, em um ambiente pode implicar no aumento do crescimento populacional de predadores de pequeno porte, diminuindo as populações de presas mais sensíveis e abalando inúmeras espécies em um efeito cascata. Nós também somos consideradas como espécie indicadora, indicando se um determinado ambiente está saudável para outras espécies e, consequentemente, protegendo-as. Sem nós, quem irá fazer esse trabalho? Quando as áreas de vegetação nativa são desmatadas ou queimadas, prática cíclica adotada pelos agricultores, ocorrem graves consequências para a natureza, como, por exemplo, a degradação do solo, que na ausência da proteção das árvores é impactado por agentes erosivos. A intensificação das emissões de gases do efeito estufa, ocasionando mudanças climáticas prejudiciais e a perda da biodiversidade pela fragmentação de seus habitats, o que pode proporcionar a extinção de uma espécie e outras interligadas a ela, visto que as relações ecológicas serão afetadas. Dentre as tantas relações prejudicadas, posso dizer que fui afetada na disponibilidade de alimentos quando a seca interferiu na ictiofauna, que são as populações de peixes, me inibindo da predação, relação desarmônica e interespecífica. Mas essas estratégias não afetaram só a mim e aos meus parentes. Muitas outras espécies morreram também, entre elas a anta, que trabalha como jardineira das nossas florestas, como uma espécie dispersora. Sem ela, as sementes não são depositadas em locais afastados da planta-mãe e não crescem em lugares diversificados, prejudicando todos aqueles seres que dependem dessas vegetações para sobreviver. Infelizmente, a espécie da anta está em declínio populacional e globalmente vulnerável à extinção. Bom, agora bem longe da minha casa, vamos entender o que aconteceu na casa dos humanos. Com o isolamento adotado pela sociedade perante a pandemia da Covid-19, ocorreu uma diminuição da poluição sonora, aquática, do ar e do solo das cidades, o que as tornam ambientes menos hostis para algumas espécies de animais. Junto a isso, o fato do desmatamento impulsionar a fragmentação de habitats e a perda de recursos para os animais, alguns deles podem utilizar as cidades para buscar alimentos. Nisto, alguns animais podem acabar perdendo seu comportamento natural, já que a oferta atrativa de alimento por humanos os levam a modificar seus hábitos de forrageio e gerar dependência. Dessa forma, é criada uma relação interespecífica e harmônica de comensalismo, a partir da alimentação proveniente de lavouras e restos alimentares industrializados. Essa relação pode ser descrita quando um indivíduo obtém seus recursos através dos restos alimentares de outra espécie. Um exemplo de animais comumente adaptáveis aos ambientes urbanos são algumas espécies de primatas. Os mesmos consomem alimentos ofertados por humanos e são tomados muitas vezes como animais de estimação. Além dessa interação, a caça predatória também pode ocorrer, prejudicando as populações de primatas. Infelizmente, essa realidade vai além das cidades, mas quem pode falar melhor sobre isso é meu amigo Tucano. Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Bom, para finalizar nossa palestra, eu venho apresentar para vocês um pouquinho da minha realidade. Muitos de nossos colegas são raptados das nossas casas para serem colocados nas cidades, onde nós, animais, não conseguimos viver muito bem. Mas o que o dinheiro não faz, né? Esse tipo de atitude recebe o nome de tráfico de animais silvestres. Existem alguns humanos que insistem em ir contra as leis, e eles podem ser chamados de criminosos. Mas existem alguns que nós ainda temos esperança, pois eles criam as regras para que nós não soframos com essas atitudes.
Vocês devem estar se perguntando por que os humanos levam os animais para as cidades. Alguns animais podem ajudar os humanos na fabricação de remédio, roupas e até alimentos, e eles não se saem muito bem dessas situações. Às vezes, eles podem ser pegos por simplesmente serem muito bonitos e se tornarem atrativos para os humanos, e fazem com que eles queiram tê-los em casa. Depois que a Covid se espalhou pelo nosso planeta, a proteção do nosso lar acabou sendo ainda mais ameaçada. As pessoas que nos defendiam acabaram tendo que entrar em quarentena, e com elas isoladas, ficamos ainda mais propensos a serem retirados de nossos lares. A minha espécie, por exemplo, é responsável por espalhar diversas sementes da árvore do manduvi pelas florestas. E quando essas árvores crescem, elas se tornam local para a formação dos ninhos das araras azuis. Eu poderia muito bem deixar a minha imagem de boa moça aqui para vocês, mas eu preciso confessar que nós, tucanos toco, ainda assim aproveitamos dos ninhos das araras azuis para a nossa alimentação. Se me colocarem em um local diferente do qual a arara azul se encontra, a nossa relação será muito afetada e sentiremos muita falta um dos outros. Mas nós não somos os únicos a serem retirados da natureza. Eu já ouvi falar de muitas espécies de mamíferos, répteis, anfíbios, peixes e até mesmo outras espécies de aves que foram retiradas de seus lares. Enfim, de tudo mesmo. Teresa! Finalmente achei você. Vamos para casa. Agora sua gaiola não abre mais. Parece que você tem alguns amigos por aqui. Gente, apaga a luz! Coronavírus. Os cuidados não podem parar. Previna-se. Use máscara, lave as mãos com frequência ou utilize álcool em gel. E mantenha o distanciamento social. Essas atitudes salvam vidas. Para mais informações, acesse saude.gov.br/coronavírus. Amanhã, no Hora do Meio Ambiente, vamos conversar sobre educação ambiental e como colocá-la em prática se tornou essencial para que os seres humanos adquiram hábitos mais sustentáveis que preservem a natureza e as interações com outros seres vivos que nela habitam, contribuindo assim para a existência da vida e evitando a formação de novas pandemias como a que nos encontramos hoje. Fique ligado, amanhã, 21h30.